Pessoal, bom dia a Bom dia. todos. Espero aí que não esteja muito frio para todos, porque por aqui a gente está passando bastante frio. Pessoal, vamos dar início então na nossa webinar dessa terça-feira. Hoje o tema está bem bacana, porque a gente vai falar de reestruturação de grupos. E a gente vai ver também sobre exclusão em massa aí, para quem tem dúvidas de como realizar isso. Então, pessoal, como eu falei, o tema de hoje ele está focado na reestruturação, então a gente vai entender um pouquinho como que a gente pode fazer estruturação de setores, como que a gente pode fazer a criação de novos grupos, como que a gente pode fazer essa mudança dos grupos em massa dos usuários. Então, vocês vão ver que o processo ele é bem simples, não tem grandes segredos, e é claro que a gente também pode fazer uma programação disso, se organizar essa estrutura por uma determinada data. A gente também vai falar sobre exclusão de usuários, então a gente vai ver como que fazemos a preparação da planilha para essa exclusão e o processo de exclusão, como é que ele funciona, também muito simplificado. Vai ficar, então, muito fácil depois de vocês poderem fazer a limpa aí no banco de dados de usuário de vocês. Trazendo um pouquinho do que vai rolar nesse mês de agosto para vocês. Então, hoje, o tema está focado na reestruturação dos grupos e exclusão em massa de usuários. Na semana que vem, a gente vai trazer uma apresentação e vai falar sobre tudo a respeito de salas de reunião. Então, quando a gente fala de sala de reunião, ela vai muito além da só reservinha ali, vamos clicar, vamos reservar. Vocês vão ver que em sala de reunião vocês têm integração com o calendário, vocês têm displays que permitem ver a agenda da sala, aí vocês têm recurso para a sala, vocês têm várias novidades aqui dentro de gestão de salas, então a ideia semana que vem é a gente focar nisso. E no final do mês, para quem deseja e quer entender um pouquinho mais sobre Dash e ocupação, então a gente vai trazer também um pouquinho sobre isso. Então, pessoal, passando aqui para a nossa apresentação. Então, vou compartilhar aqui com vocês o painel de gestão. Então, quando a gente fala de reestruturação de grupos, a primeira coisa que a gente começa, então, é fazer essa definição, né? Tchare, já tenho aqui estruturado o meu grupo, então tenho o grupo suítes, tenho aqui um grupo, tenho os nossos usuários dentro. Em algum momento, a empresa resolve que ela, então, deseja modificar as regras de utilização dos espaços, deixando ou mais restritivas, ou talvez deixando elas mais flexíveis, mais abertas, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é qual vai ser a modalidade que a gente vai mudar. Se o meu grupo antes era só por unidade, se o meu grupo antes era só pelos setores que eu tinha definido, se eu tinha um grupo geral e agora eu vou fazer um grupo mais restritivo, então a primeira ideia é definir isso. Uma vez que a gente definiu, então a gente passa a fazer as nossas configurações de setores, caso haja. Aqui, para a gente ter um exemplo, né, a gente tem um grupo que ele está baseado na minha unidade e que vai, então, pegar todos os ambientes que eu tenho ali da minha unidade. Ou seja, todos os espaços da unidade estão livres para serem reservados pelos colaboradores. Se eu desejar, numa nova configuração, numa nova reestruturação, definir agora que determinadas áreas vão ser acessadas por determinados grupos de pessoas, então eu vou começar a criar os meus setores, tá certo? Então, a etapa é justamente a gente começar dentro do mapeamento para quem vai começar a mexer com setores, tá? E aí, não precisam muito se preocupar, porque olha só, como é que a gente está trabalhando? Com um grupo, a gente tem a unidade, a gente tem dentro da unidade tudo. Então, mesmo que a partir de agora eu comece a mapear essas unidades, setorizando elas, tá? Eu não vou mexer na minha configuração de grupo. Se eu criar
um setor dentro dessa área, que ela está toda open space, esse setor, ele já vai entrar lá dentro do meu grupo e não vai interferir nos grupos que eu já tenho, tá? Então, caso vocês tenham áreas open space e começam a setorizar, não se preocupem, porque quando vocês começarem a configurar os setores, isso não vai influenciar no grupo open space que você já tenha, até porque essa setorização já entra automaticamente. E aí vocês vão ver como é que a gente agora vai mexer nisso de uma forma bem simples. Aqui, eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Claro, que cada configuração tem uma avaliação. Se lá na frente vocês precisarem de ajuda, a gente vai ter o maior prazer em ajudar, vocês podem agendar, mas vocês vão ver que o processo é simples e vai depender de cada configuração. Então, vamos lá. Aqui, eu estou trabalhando com áreas totalmente open space. Então, eu tenho o andar da unidade suítes, que é open. Eu tenho o andar da matriz, que vocês estão vendo aqui, ó, tudo open space. E a gente também viu que os grupos, eles estão configurados aqui de acordo com as minhas unidades. Então, unidade A, só os colaboradores da unidade têm acesso. Unidade B, só os colaboradores da unidade B têm acesso. E unidade C, só os colaboradores têm. Lembrando que é tudo, então, open space. E aí, agora, eu vou fazer uma configuração onde eu vou unificar essas 3 unidades, porém, eu vou definir elas agora por diretoria, por colaboradores, por gestores e por jurídicos. Vou dar um exemplo aqui, tá? Então, aqui, eu vou começar a definir os setores, tá? O meu setor da diretoria. Então, vou começar definindo a minha área de diretoria. Então, aqui, diretoria, criei, salvei, já tenho aqui, né? Aqui eu vou ter, então, as minhas áreas, que são de colaboradores, aqui eu vou ter o meu jurídico, então vamos lá, vou travar aqui, vou criar o meu jurídico, então, ó, jurídico, para que vocês vejam, ó, e assim, vocês vão criando os setores de vocês, tá? Como nós vamos falar aqui de colaboradores, que vai ser um outro grupo, os colaboradores eu vou deixar, então, como se fossem open space, não vou determinar aqui um setor, vou fazer a separação dos setores jurídicos, diretoria somente. Então, aqui, facilmente eu posso determinar as minhas áreas. Então, aqui eu vou ter a área de jurídico. Então, criamos aqui o nosso jurídico. Vou ter a minha área aqui de gestão. Então, vamos lá. Gestão. Ok, criei, né? Então, estou determinando aqui. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para a minha área da cobertura, aqui, que é o 15º, mesmo processo. Então, aqui eu vou ter as áreas de diretoria. Diretoria, salvei aqui, que eu vou ter outra que é da diretoria também. E aqui a última da nossa diretoria. Então, percebam que aquilo que o antigo modelo eu já editei, então aqui a gente tem diretoria, a gente teve as áreas de gestões e a gente teve a área de jurídico, né? Dentro do grupo, ele não mexeu em nada, né? Porque eu tenho já o meu grupo aqui de suítes, tenho o grupo do Desk B e tenho o grupo aqui embaixo, que é do Brooklyn. Então, ele não mexeu aqui nessa área, tá? Como que eu sei, então, o que aconteceu, o que teve de mudança, né?
Se a gente entra aqui na nossa regra espacial, né, aqui dentro ele vai aparecer as áreas, então, que a gente criou. Diretoria, se eu vier aqui na matriz, ó, do terceiro andar, a gente tem jurídico, gestão, né? Então, por que eu disse para vocês que isso não interfere no momento que vocês criam e configuram os setores? Porque o pessoal que é do grupo Suítes, ele já tem acesso integral dentro do Suítes. Então, qualquer pessoa que acessar vai poder reservar qualquer espaço, qualquer área dentro do Suítes. A gente só está incluindo os novos setores, que serão as novas regras que a gente vai configurar. Então, a nossa setorização, ela já foi feita e ela não vai interferir na utilização atual do dia a dia. Então, o colaborador que é do Suítes vai continuar acessando e vendo, né? Para ele ainda não vai aparecer a questão dos setores que foram criados, porque ele está tendo acesso a tudo. Então, definidos nossos setores, o próximo passo, então, a gente começa a definir os novos grupos que a gente vai criar. Então, a gente criou aqui o grupo de diretoria, a gente criou o grupo de gestão, a gente criou o grupo de jurídico, e a gente vai criar também o grupo de colaboradores. Então, eu tenho, ó, aqui já criado jurídico, gestão, diretoria, tá? Então, olha que bacana. Tenho aqui o meu jurídico, já tinha criado, gestão e a diretoria. Vou criar aqui dos nossos colaboradores para vocês verem. Então, vamos lá. Colaboradores. Feito isso, né? Lembrando que quando a gente configura e a gente cria um grupo, a gente passa para dentro para começar a determinar as regras. Então, agora eu vou começar a configurar os novos grupos que eu desejo utilizar. Então, vamos lá. Restrição espacial e a regra de utilização das estações e das salas. Aqui a gente está utilizando e configurando o grupo dos colaboradores. E a regra para os colaboradores é que eles poderão ter acesso a tudo que for open space. Então, eu vou vir aqui e vou, então, abrir, selecionando aquilo que é open space. 15º, tá no Desk View o mesmo processo, ó. Então, a gente vai vir aqui, ó, open space. E, por último, vou selecionar minha última unidade aqui, que é a área Open Space, e vou salvar, tá? Então, definido o primeiro grupo dos colaboradores, determinando que eles, a partir de uma determinada da minha gestão ali, eles passam, então, a reservar, seguindo a regra do novo grupo, que é tudo que for open space das unidades, tá? Então, colaboradores, a gente já tem a regra aqui. Diretoria tem acesso a tudo, então a gente já selecionou aqui dentro todas as unidades, né? Aqui a gente não tem, né, vinculação nem proibição, porque a gente está falando de diretoria. Depois a gente tem a gestão. Então, a nova regra para grupo de gestão será: pessoal de gestão, então, só pode reservar dentro da área de gestão e daquilo que for open space. Então, aqui eu vou selecionar, na matriz, ó, eu vou ter gestão e open space. E no último lá, o processo vai ser o mesmo também, ó. Vou abrir aqui e vou pegar aquilo que for gestão e o que é open space e salvei, ó. Então, open gestão, tá? Então, configurei, pessoal, determinei, né? Os grupos, então, aqui eles já estão criados e configurados, tá? Uma vez que a gente fez isso, depois é só fazer a inclusão, ou seja, tirar os meus colaboradores daqui, da antiga regra, e passar para a nova regra.
Mas antes da gente ver sobre essa questão de passar para a nova regra, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta até aqui, se alguém ficou com alguma dúvida. Alguma pergunta, pessoal? Ficou claro para todo mundo com relação a gente fazer a setorização, a gente configurar os novos grupos? Então, se ninguém tem pergunta, a gente segue aqui. Então, fizemos a setorização, configuramos o meu grupo. Xarê, eu quero, então, que essa nova regra de grupo, ela passe a valer, por exemplo, a partir do começo do mês de setembro, tá? Então, uma dica bem legal aqui, quando a gente está falando de reestruturação de grupo, de mudança de grupos, é a gente definiu os setores, a gente configurou os grupos, mas a gente quer que os colaboradores, né, passem a reservar um mês seguinte, seguindo as regras do novo grupo. Então, a dica é muito simples, tá? Quando vocês configurarem aí os setores de vocês, vocês então vão bloquear o andar, ó, vocês vão bloquear o andar para o mês de setembro, tá? Então, vou criar aqui, né, nova regra que inicia no mês de setembro. Então, aqui eu vou configurar para o mês de setembro, ó, do dia 1º, tá? Até, vamos colocar aqui, ó, para não correr o risco, até o dia 31, a gente vai pegar isso aqui e a gente vai configurar essa regrinha, tá? Aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar um bloqueio, né, que vai ser do mês de setembro até o final do ano. E aí, dessa forma, a gente vai derrubar, então, aquelas regras, aquelas reservas futuras, tá? Acho que alguém levantou a mão, pode perguntar. Xarê, Rafaela, aqui da SPX. Oi, Rafa. Eu entrei uns minutinhos atrasada, só para saber, os grupos existiam os grupos com as regras anteriores e você criou um novo. O que é essa regrinha? A regra nova, para precisar criar um grupo novo? Tá. Só para eu não ficar tão perdida. Não, tranquilo, perfeito, Rafa, tá? Aqui, Rafa, a gente tá mudando, tá? O que que a gente tem de diferente, tá? Um exemplo aqui é que a regra atual da empresa é que os usuários só podem acessar as suas unidades. Então, eu tenho uma unidade suítes, que é num local, eu tenho uma outra unidade que é em outro local, eu tenho uma terceira unidade que é em outra. Então, quem é da unidade da suítes só pode reservar dentro do suítes, tá? Porque a gente está falando de unidade. A ideia agora é que para a nova regra, né, a gente vai ter uma mudança aqui na regra de área, de setor, é que agora os colaboradores, eles possam reservar todas as unidades, desde a unidade A, a unidade B e a unidade C. Então, aqui a gente já não está mais tendo uma reserva de colaborador por unidade. A gente vai ter uma nova regra que os colaboradores passam a ter acesso a todas as unidades. E aí a gente vai ter algumas áreas dentro das empresas que elas não são mais de acesso a todos os colaboradores. Então, eu tenho uma área de diretoria, que só a diretoria vai poder reservar. Eu tenho uma área de gestão, que só a gestão pode reservar. Eu tenho uma área de jurídico, que só o jurídico vai, então, poder reservar, tá? Então, a gente fez agora aqui, o que antes era tudo open space, agora a gente tem algumas restrições, algumas limitações nos espaços, ou seja, eles já não são mais de acesso como eram anteriormente para todos os colaboradores dessa unidade. Agora eles têm restrição, então, setor de diretoria, só a diretoria vai poder visualizar e reservar, né? No resto,
aí a gente vai determinando através dos grupos. Ficou claro aqui para ti, Rafa? Ficou. Perfeito? Rapidamente, e sobre os aprovadores, quem aprovava antes em um local, deixou de existir. Essa figura desse aprovador do escritório do Exatamente, balneário, tá? aprovador do escritório do outro local. Você daí pode também colocar esses aprovadores nos novos grupos que você deseja, tá? Se antes aqui, ó, aqui a gente tinha no grupo da DeskBuild uma aprovadora, tá? Então, eu estou configurando aqui e eu vou determinar que agora, né, vai ter aprovação para os colaboradores. Então, sim, vocês podem fazer essa troca também, né? Toda vez que você configurar um novo grupo, você está configurando uma nova regra, tanto para o espaço que será reservado, quanto para os horários, né, que serão reservados. Então, para as estações, para as salas, e aí eu posso vir aqui, ó, e sem problema nenhum, já adicionar a pessoa que vai ser a responsável, tá? Então, já coloco ela aqui dentro, e ela já passa, então, bem, aqui, ó, até a questão da aprovação, tá? Então, ela passa aqui. Aqui, o ideal mesmo é que vocês deixem para colocar o aprovador no momento que vocês trouxerem a planilha, porque a ideia é que a gente faça a inclusão, a reestruturação, né, desse novo grupo a partir de um mês ou a partir de uma data. Aqui a gente está trabalhando com a data do próximo mês. Então, quero que, a partir do próximo mês, mudar a minha regra de utilização de espaço e reserva dos ambientes, tá? E aí, como a gente estava falando, uma sugestão aqui é sempre utilizar do bloqueio, tá? Tá, Tia, mas por que a gente vai utilizar do bloqueio temporário? Pessoal, a ideia é que a regra antiga, ela tenha validade até o final do mês de agosto. E a partir, então, do mês de setembro, a gente, então, passe a ter uma nova regra. Então, a sugestão aqui é bloqueia todo mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, que vocês tenham, para que o teu colaborador, ele não faça uma reserva muito lá para frente, né? Utilizando, é claro, a regra antiga. Então, aqui eu estou criando bloqueios dentro do andar para que não seja possível do mês seguinte em diante, eu conseguir ali realizar uma reserva. Então, aqui eu quero deixar fechado, né? Aqui eu vou deixar ele fechado, nova regra. Então, estou aqui só determinando a minha regra de bloqueio temporário. Tá? E aqui, se existir, é claro, alguma reserva, ele vai derrubar. Tá? Então, ó, adicionou. Sim, tem 2 reservas futuras, ele vai derrubar a regra que era antiga, tá bom? E aí, o colaborador vai ser notificado de que a reserva dele foi derrubada, e a partir daí de setembro, ele vai fazer novas reservas, realizando as reservas dentro das novas regras de grupo que vocês estipularam, tá? Então, setores definidos, a gente tem os grupos criados, a gente aqui bloqueou para que não sejam feitas reservas lá para frente, tá? Agora, a gente, então, vai fazer a próxima etapa, que nada mais é do que a configuração aqui, ó, né? Ou seja, a troca dos nossos usuários dos antigos grupos para os novos grupos, tá? Então, para a gente fazer isso, pessoal, vocês vão acessar o usuário de vocês, aqui no usuários, tá? Tchare, como que eu posso fazer de uma maneira simples, tá? Eu sempre aconselho, faz a exportação pela planilha CSV, então baixem todos os colaboradores que vocês têm no painel de vocês, tá? Então, a gente vai clicar aqui em exportar, ó, fez a exportação, tá? E a gente vai vir aqui em importar e vai baixar um outro modelo aqui, que é o modelo que a gente vai, então, trazer os usuários. Então,
temos duas planilhas baixadas aqui. Baixei de exportar, tá? O exportar, ele vai trazer informação de todo o banco de dados para vocês. Então, ele vai estar aqui, ó, tá? Essa é a planilha que a gente baixou, tá? Tem o nome da pessoa, tem o e-mail, tem o perfil, tá? E tem outras informações, os grupos, tags que existam. Então, ó, temos aqui essas informações. O que a gente vai usar dessa planilha que a gente está exportando? Apenas o nome e apenas o e-mail, tá? É só isso que a gente vai usar. Na planilha de importação que a gente baixou ali, certo? Ela, então, vai nos abrir com 4 colunas a serem preenchidas. Lembra? Nome e e-mail, que é o que a gente vai usar da primeira para trazer para a segunda. Depois a gente tem aqui ID, número de matrícula. Isso aqui, pessoal, é bem pessoal, tá? É o número do crachá de vocês. Tia, eu não quero. Não tem problema, pode deixar em branco, só não excluam, porque senão, na hora de importar, ele não vai trazer a informação certa. Deixa em branco. E depois a gente tem o grupo 1 e a gente tem o grupo 2. Aqui eu já trouxe a planilha preenchida para vocês verem, tá? Então, aqui nada mais é do que, vou vir aqui, ó, selecionei todo mundo, ó, aqui, da planilha de exportação, ó, Ctrl C, tá? E na planilha de reestruturação, eu vou vir aqui, ó, e vou só colar, ó. É o que eu tô fazendo, ó. Ctrl V, colei, tá todo mundo aqui nessa planilha que eu trouxe lá da exportação, tá? Aqui no grupo 1, pessoal, a gente configurou aqui dentro dos painéis os novos grupos. Então, ó, a gente tinha o jurídico, a gente tinha a gestão, a gente tinha a diretoria e a gente tinha os colaboradores, tá? Então, você pode muito bem vir aqui, copiar o nome do seu grupinho, ir lá na sua planilha de reestruturação e começar a colocar. Então, esse é do grupo da diretoria, esse é do grupo de colaboradores. E assim, então, vocês vão rapidamente definir aqui o nome dos novos grupos que este colaborador deve pertencer. Planilha preenchida, tá, pessoal? Organizadinha com a planilha, a gente então vai puxar essa planilha para dentro do painel de gestão. Então, deixa eu fazer aqui. Tia Rê, Oi. essa planilha que tem grupo 1 e grupo 2 é porque esse colaborador ele pode estar em 2 grupos, é isso, né? Exatamente, tá? Caso o pessoal tenha um segundo grupo. Por exemplo, o Mike, ele é do grupo de colaboradores, mas eu também quero que ele seja do grupo jurídico. Então, é só você pegar, ó, Ctrl C, Ctrl V e adicionar aqui, tá? Ó, colaboradores e jurídico, tá? Fica bem a critério aí de vocês, né? Lembrem-se sempre, tá, gente? Não que a gente não possa ter um colaborador em mais de um grupo. Mas se eu tiver o Mike em 2 grupos, onde no grupo A, tá, de colaboradores, ele tem uma regra, mas no grupo B ele tem outra regra, lembrem-se sempre que uma regra se interpõe à outra, tá? Se isso não for problema, podem seguir, tá certo? Se não, configurem os grupos, né, sempre para que o colaborador fique sempre dentro de um grupo. Eu vou deixar aqui só para vocês entenderem quando eu for puxar, tá? Então, vamos lá, vou baixar de novo aqui, ó. Baixei, tá? Tenho aqui a minha reestruturação de grupo, depois que ela estiver preenchida, que vocês salvaram, a gente, então, agora, dentro do painel, tá? A gente vai trazer, a gente vai fazer a troca, tá? Então, sugestão, vou reestruturar. Pode já começar definindo os seus setores, se existirem, configurando os seus grupos, tá? Ou seja, dentro do grupo a sua área e, é claro, as regras para cada ambiente de reserva. Feito isso, tudo organizadinho, chegou dia 29, final do mês,
para o começo do mês 30, no fim da tarde ou no começo da manhã, o que vocês acharem melhor, né? Nesse caso, eu colocaria mais para o fim da tarde. Basta você vir aqui nos usuários para a gente puxar, então, e fazer a mudança dos nossos colaboradores. Então, você vai vir em importar, vou clicar aqui, ó, e eu vou puxar, então, o meu grupo, tá? Então, olha só. Primeira coluna, que era o nome, a gente preencheu. Então, a gente seleciona. Segunda coluna, que era o e-mail, foi preenchido. Então, a gente seleciona. Matrícula é o ID, não preencheu, deixa em branco. Grupo 1, a gente preencheu, adiciona. Ah, Tia, tem o grupo 2 também. Do ladinho, vocês têm o mais. Então, clicou, vou selecionar o grupo 2. Se você não incluir, pessoal, ele vai puxar só o grupo 1. Então, se eu coloquei grupo 1, grupo 2, grupo 3, tem que vir no maisinho e ir adicionando. Preenchi, vou para o próximo, tá? Aqui, pessoal, o sistema vai mostrar para vocês, então, as primeiras linhas preenchidas, que a gente tinha feito lá da reestruturação, ó. Então, estão aqui, ó, tá vendo, ó, as primeiras preenchidas, tá? Você, então, faz a confirmação aqui, e aqui você vai definir, então, o tipo de acesso. Se o acesso de vocês é SSO, clique em SSO. Se é autenticação por usuário e senha, clica em usuário e senha, e ele vai perguntar se tem senha de acesso, tá? Eu vou pedir aqui para gerar automaticamente. Tiare, isso influencia em alguma coisa? Não, tá, pessoal? Isso aqui é a forma que o usuário de vocês acessam e ele não vai interferir. Isso é uma informação interna para vocês. Isso não vai interferir no acesso, ele não vai disparar e-mail para ninguém, tá? Então, deixar isso bem claro aqui para vocês. Feito isso, a gente vai iniciar a nossa importação, tá? Então, importação feita, vou dar o OK, ó, mudou. Já mudou, antes era de um grupo, ele passa a pertencer a outro grupo. Então, fez a virada de chave ali, né, do final do mês para o começo do mês, eu fiz a mudança, mudei, então, os colaboradores, passando do antigo grupo que seguia uma regra antiga para o novo grupo que, a partir de agora, passa a reservar, seguindo, é claro, outros tipos de reserva, outras áreas a serem reservadas e outras regras. Aqui em grupos, pessoal, agora a gente vê que aqueles 3 primeiros grupos estão vazios. Alguém perguntou, alguém levantou a mão, pode perguntar. Tia Gisele tem uma dúvida. No caso ali do SSO, quando você insere a informação, né, você não bota nada. Como é que é? Desculpa, Debbie, pode repetir? Não entendi. Gi, você pode comentar aqui com a tua pergunta pra gente ver se consegue solucionar? Oi, pessoal. Eu só queria saber se selecionar o SSO não precisa colocar a opção de senha naquela parte de baixo. Perfeito, ótima pergunta, Gi. Não precisa, tá? Porque o SSO, ele é uma autenticação com o e-mail corporativo de vocês, então ele não vai ter essa mesma definição do usuário e senha, né? Quando a gente seleciona, ele pede ali para incluir uma senha e tudo mais, né? O SSO não. Clicou, ele vai direto. Perfeito? Obrigada. De nada. Então, pessoal, aqui dentro, ó, perceba que a gente já tirou o pessoal do antigo grupo e já passou, então, eles, ó, para os novos grupos, e assim vocês têm, então, agora dentro. Para aquele pessoal que tem aprovação, não esquece, né, no momento que vocês fizeram essa mudança de colaboradores, é só você descer aqui embaixo, ó, pessoal, e já incluir ali o seu aprovador, ó, beleza? Feito isso, tá? Feito isso, não esqueçam também, tá, pessoal, de remover os grupos, então, antigos, para vocês não se confundirem depois. Então, é só vir aqui, ó, tirei,
removi aqui os grupos que eram antigos, e a partir de agora, a gente tem aqui 4 novos grupos com as novas regras e os novos colaboradores aqui dentro. Ok? Pessoal, reestruturação de grupo, então, como eu trouxe aqui para vocês, é um processo simples, né? São algumas etapas aqui sugestivas que a gente dá para vocês. E é claro que se em algum momento vocês precisarem de ajuda para fazer uma reestruturação, querem fazer uma mudança, podem marcar. Eu vou ter o maior prazer aí de ajudar vocês. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer quando eu falo de reestruturação é a respeito da nossa da equipe da Fibra, né, que a gente ajudou eles nesse processo. Então, o Gustavo ali, ele chegou a fazer 2 reestruturações, né, que acabaram ocorrendo dentro da empresa, e o processo foi super tranquilo. Foi exatamente essa etapa que a gente usou, então, configuração de setores, configuração dos grupos, os bloqueios, e aí na data da virada de mudança de regra, a gente só trouxe o colaborador para dentro do grupo. Percebam também que a gente estava falando aqui e que a gente utilizou a planilha de exportação, onde a gente baixou todos os usuários que estavam dentro do painel, tá? Tchare, temos muitos colaboradores que já não fazem mais parte da empresa, tá? Então, pessoal, através dessa planilha aqui que a gente utilizou de exportação, vocês podem já fazer uma verificação dos colaboradores que não estão mais presentes, baixar novamente uma planilha em branco, e aí, dentro dessa planilha em branco, a gente pode adicionar as pessoas, os colaboradores que não fazem mais parte aí da equipe de vocês. Então, a exclusão em massa, ela vai permitir que vocês coloquem o nome de todos os desligados, o e-mail corporativo deles, tá? ID aqui a gente não vai precisar. E aqui eu vou criar um grupo exclusivamente para que eu consiga fazer a remoção em massa de todo mundo de uma única vez do painel. Então, aqui eu vou estar criando o grupo dos desligados, tá? Ó, configurei, pessoal, aqui o grupo. Planilha está preenchida, tá? Vou baixar ela aqui, perfeito. Planilha de desligados preenchida. Dentro do nosso painel, a gente vai vir em usuários, a gente vai vir na engrenagem, a gente vai vir no importar, e a gente vai subir a nossa planilha de desligados, tá? Então, vamos lá. Perfeito. Processo é o mesmo, pessoal, tá? E-mail, aqui é só o grupo 1. A gente vai para o próximo. Tá trazendo aqui, ó, o nome do pessoal que eu quero, então, fazer o desligamento, tá? Aí entra naquela questão, ó, se eu clicar aqui em autenticar, ó, ele só fica no autenticar. Quando a gente clica em usuário e senha, ele abre o submenu embaixo para que a gente gere. Então, quem tiver só o SSO, só clicar, tá, pessoal, e prosseguir. Aqui a gente está falando de usuário e senha, vou gerar automaticamente e vou iniciar a importação, tá? Então, eu estou subindo agora uma planilha só com os desligados, tá? Mesmo que vocês tenham feito a suba dos colaboradores e passado eles para dentro do grupo que a gente tinha definido anteriormente, ó, tá? Então, a gente fez os grupos e subiu, tá? Quando eu subo, então, essa planilha com os desligados, o sistema vai me trazer um grupo novo com o pessoal que é desligado e vai puxar todo mundo aqui para dentro, ok? Feito isso, aqui em usuários, pessoal, de uma forma bem simples, vocês vão filtrar os desligados. Cliquei em desligados
ele está me trazendo o pessoal que não faz mais parte da empresa. Eu vou selecionar, ó, todo mundo selecionado, e vou em remover. Sim, desejo remover. Uma vez que vocês removam, então, aquelas pessoas que não estão mais na empresa, o sistema também vai derrubar todas as reservas futuras dela, tá? Cliquei em buscar, ó, antes eram 28, eu acho, agora passou para 23, então já removemos. E aqui em grupos, é só eu excluir o grupo que foi criado, porque a gente já fez o desligamento, a gente já realizou a remoção, a exclusão em massa desses colaboradores. Pessoal, alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos abrir aí para vocês. Eu tenho. Esse momento que você subiu com a planilha de importação, com poucas colunas, ela poderia ser uma planilha de importação exatamente como a que a gente exportou? Pode, né, Clara? Sim, você sempre vai usar, tá, Rafa, a planilha que a gente tem aqui dentro do sistema, tá? Não, então, mas essa de importação, que tem o modelinho, ela só tem as 4 colunas. Ela tem, na verdade, as... Só deixa eu ver aqui. Ela tem essas colunas. Nome, e-mail, ID e grupos. Essas 5 colunas. Então, a de importação tem que ser essa. Não tem pode ser ser uma igual à de exportação. Não pode, tá, gente? Ótima pergunta que a Rafa está fazendo. Ó, não fazer uma pergunta bem burrinha de início da vida, que já tinha que estar já na minha cabeça. Mas então, olha só. Então, quando chega um funcionário novo e eu vou cadastrá-lo, através da planilha, se fosse uma planilha completa igual a de exportação, eu já subiria todas as informações dele e não ia ter que mexer em mais nada. Aham. Se eu subir essa de importação com essas 5 colunas, eu ainda tenho que ir lá mexer algumas coisinhas para ficar completo o cadastro dele. Ótimo, ótima pergunta que tu tá trazendo, tá? Mas olha só, aqui quando a gente fala dessa planilha de importação, lembre-se sempre que essa planilha, tá, Rafa, ela tá associada a grupo. Então, a ideia da planilha de importação é justamente para questões de grupo. A gente está falando aqui de trazer o colaborador para dentro do grupo, ao invés de eu ficar selecionando um por um. Então, a ideia do grupo é justamente essa questão de facilidade, tá? Outro ponto importante, a gente aqui fez uma mudança de grupos dos colaboradores, tá? Então, esse colaborador antes era de um grupo, passou para o outro. Só que perceba, a importação, ela é para grupos, ela não vai alterar nas outras configurações já existentes. Então, ela não vai mexer na tua atribuição, ela não vai alterar a tag. Então, se o colaborador antes, ele tinha uma tag associada, ele não vai mudar, tá? E é justamente isso que a gente vê aqui na planilha de exportação, né? Agora, a gente está com o grupo antigo aqui, ó, tá? O grupo Suítes, né? Que foi aquela planilha que a gente baixou primeiramente. Só que dentro dessa primeira planilha, já existiam tags cadastradas. Quando eu trago a planilha de importação para os grupos, ele não vai alterar isso aqui. As tags vão continuar, o tipo de acesso vai continuar, data de cadastro vai continuar, ativação vai continuar, e os dados do veículo vão continuar. Então, por isso que a gente não usa a planilha de exportação, certo? Porque a planilha de exportação, ela é uma informação de todas as configurações referentes aqui e ligadas ao teu usuário. Então, se existe uma tag associada a ele, se tem cadastro de veículo, qual foi o dia que ele fez a ativação. Quando a gente fala aqui da ativação, a gente está falando do acesso desse colaborador, né? Qual foi exatamente o dia que ele acessou pela primeira vez o aplicativo. Então, não tem muito sentido a gente usar a planilha de exportação para a importação.
porque a importação ela está vinculada à configuração de grupos. A ideia é eu incluir o meu usuário ao novo grupo, a trazer essa informação de grupo. Tá, então para cadastrar um novo usuário é o jeito tradicional mesmo. Vou lá, exatamente, usuários na rodinha e faço tudo o processo, né? Do jeito. Não tem uma planilha para cadastrar usuário. Não, não tem uma planilha para cadastrar usuário, né? Tá. A planilha de importação, ela é uma maneira eficaz de você conseguir puxar os teus colaboradores. Ah, Tere, se é uma empresa que tem uma atividade muito grande de colaboradores, entrada e saída, é fácil puxar uma planilha, entrou esse mês 100 novos colaboradores dentro da empresa. Então, põe dentro da planilha de importação esses 100 novos e coloca no grupo. Só que quando a gente for olhar que eu estou puxando esse novo colaborador para dentro, ele vai trazer a informação só referente ao nome e ao e-mail, né? Outras informações aí serão configuradas pelos gestores. Beleza. Beleza, Rafa? Entendido. Não, perfeito. Por nada, Rafa. Pessoal, mais alguém? Acho que sim. Tem uma dúvida. É o treinamento, onde a gente consegue ver. Márcio, essa webinar de hoje, ela vai ficar no YouTube, tá? Então, pessoal, todas as webinars que ocorrem na terça-feira, vocês têm, então, o nosso canal do YouTube. A Deb vai colocar aqui para vocês, já está aqui no nosso chat, a área que vocês podem, então, tá revisando, tá vendo novamente a nossa webinar de hoje. Márcio, se precisar também de algum auxílio, de algum contato para reestruturação, tá? Fica à vontade, eu vou deixar o meu e-mail aqui, você pode me mandar um e-mail, a gente marca sem problema nenhum um momento para te auxiliar. Também. Inclusive, teve uma que eu participei com vocês no mês passado, aí no caso, provavelmente está lá no YouTube também. Isso, exatamente. De configurações de grupos, se eu não me engano, o tema. Isso, configuração, a gente falou de grupos, né, as regras dos grupos, a gente falou de mapeamento, bloqueio, se eu não me engano, também tá lá no nosso canal do YouTube, você consegue encontrar. E é claro que além de grupos, vocês também têm vários outros temas bem interessantes lá. Show. Show, Márcio. Obrigado. Por nada. Pessoal, quero agradecer, então, a presença de todos aqui. Foi um prazer falar um pouquinho mais sobre reestruturação de grupos e trazer sobre exclusão aí de colaboradores em massa para vocês, né? Espero que tenha ficado bem claro essa questão da importação da planilha. A planilha eu costumo sempre dizer para vocês, não tenham medo de usar. A planilha, a ideia é que ela seja uma gestora para auxiliar vocês nesses processos, nessas transições. Então, a planilha, ela vai permitir desde trazer, né, fazer essa inclusão de novos colaboradores que estão entrando dentro da empresa para dentro de grupo de uma única vez, sem ter que ficar esperando cada um entrando e passando manualmente. Exclusão também é bem bacana, então vocês podem sempre ao final do mês fazer essas remoções em massas, e uma vez que vocês façam a remoção, não esqueça que o sistema vai derrubar as reservas futuras desses colaboradores, então é muito importante vocês também derrubar para que vocês liberem aqueles espaços que estavam reservados, e, é claro, sempre fazer a limpeza, tá, pessoal? Mudou, fez a reestruturação de grupo, fez reestruturação de setor, faz a limpeza daquilo que era antigo, tira tudo fora, limpa, joga fora, deixa só o que vocês vão utilizar, para depois não gerar confusão, tá? Caso de sair de férias, ou precisou, né, que alguém toque o processo para vocês, para ficar claro da pessoa também se identificar. Oi, Debbie. Eu aproveito o ensejo para puxar a conversa, né? Eu vejo que, normalmente, né, agora no final do ano, né, no início do ano, a gente tem momentos aí de redefinição de usuários, redefinição de setores,
mudanças de layout, né? Normalmente a gente vê as obras acontecendo assim na metade do ano, início do ano e final, né? Então, eu particularmente, a Tiare está focada mais na parte de treinamentos, né, e suporte, né, dos nossos clientes, e eu trabalho muito na parte de implantações, inclusive alguns de vocês aí já trocamos ideias, já conversamos, né, então, essa parte que a Tiare está explicando para vocês também afeta diretamente na parte de implantações, de novas implantações de unidades de vocês. Então, toda vez que a gente faz um trabalho de inclusão de uma nova unidade, ou então um ajuste, isso aí automaticamente interfere aí na usabilidade dos usuários. Então, sempre uma coisa está conectada com a outra. Ótimo, ótimo, Deb, uma ótima sugestão que você trouxe também. Então, pessoal, sempre que precisarem, né, lembrem-se sempre de fazer essa limpeza, de fazer essas conexões, né, e é claro que sempre que a Deb implanta uma nova unidade, fiquem à vontade, né, ficou com alguma dúvida, a gente pode retomar, a gente pode avaliar junto com vocês. Para mim é sempre um prazer poder auxiliar, e reforço de novo o exemplo que eu dei da Vibra, né, o Gustavo aí sempre que tem alguma dúvida ou que precisa de um auxílio com relação à reestruturação, até mesmo para revisar alguns processos que ele faça, ele não não pensa duas vezes antes de pedir ajuda, e a gente quer sempre poder auxiliar vocês da melhor maneira possível. Pessoal, obrigado a todos, né? A gente vai deixar disponível aí para vocês no YouTube. Vai ter mais treinamento, Tiare? A gente vai ter uma webinar semana que vem de salas, então a gente vai trazer esse é muito esperado. Essa é bastante. Tem muita novidade entrando, tem Mobile ID para sala, tem Display Room, tem integração e tem bastante coisa aí, então a gente vai focar semana que vem só nas salas de reunião para trazer isso para vocês. E no final do mês a gente vai ter outra webinar, Rafa, sobre dashboards e ocupação, né? A gente vai reforçar essas informações que muitas vezes passam despercebido aí para vocês, principalmente muita gente não conhece o histórico que tem dentro de ocupação, né? Então, essa possibilidade de vocês entenderem um pouquinho mais sobre o histórico, né? Reforço que quando a gente fala do histórico, gente, uma vez que fez a reserva, não sai mais do painel, ele não é excluído mais de maneira nenhuma. Ele pode ser cancelado, ele pode ser derrubado, mas excluir, sumir do painel, isso não vai acontecer. Então, a gente vai focar nos dashes, até porque a gente vai ver lá na frente, pessoal, uma nova reestrutura nos dashboards. Então, vem novidade aí para vocês e a gente vai reforçando isso aos poucos. Beleza. Beleza? Obrigada. Obrigado vocês, pessoal, uma ótima semana a todos aí. Não deixem de visitar o YouTube e acessar a Desk Bilá. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.